Algumas coisas podem fazer você perder muito tempo tentando consertar, ou até mesmo entender como que um erro fez com que você perdesse parcialmente ou até mesmo totalmente o seu trabalho. E algumas vezes isso pode ser algo tão fácil e tão simples que poderia ser evitado logo no início da sua criação. Só que quando você é um iniciante e principalmente se está tentando aprender a técnica da vidrofusão na raça, é muito comum que as suas peças não saiam como planejado. Daí você senta e tenta imaginar onde foi que você errou. Mas como identificar esses erros e quais as possíveis soluções? É isso que a gente vai ver agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao mundo do fusing e sobre todos os benefícios que ele pode trazer tanto a você quanto às pessoas ao seu redor. Eu sou Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E nesse vídeo eu vou listar aqui 9 erros que todo iniciante comete e suas possíveis soluções. Se você está se aprimorando na técnica da vidrofusão na base de erros e acertos, já deve ter tido aqueles momentos em que praticamente nenhum trabalho seu saiu como você planejou. Daí bate aquela angústia, aquele desânimo. Daí pode até passar pela sua cabeça que aquilo ali não é pra você, que não leva jeito pra coisa. Comigo foi assim também por muito tempo. Por basicamente 8 anos, eu via minhas peças darem errado de várias formas possíveis. E se isso está acontecendo com você agora, não se preocupe, pois seus problemas acabaram. Ou pelo menos parte dele. Porque eu tenho certeza que desses 9 itens que eu vou citar aqui, pelo menos 5 já aconteceram com você. E se você é iniciante, não se preocupa, porque eu vou mostrar como que você pode evitar eles também. E alguns deles independem se você está usando um forno de fusão ou um micro-ondas, uma mufla. O primeiro erro é a limpeza. Se feita de forma errada, ela pode deixar manchas esbranquiçadas ou até mesmo criar efeitos foscos em sua peça, isso após a fusão. Então, para evitar isso, você tem que fazer uma boa limpeza, uma boa higienização do seu vidro, seja um vidro de garrafa ou vidro float. E uma das melhores formas de você fazer essa limpeza, pelo menos a primeira parte dela, é você usar detergente para louça. Isso para tirar a sujeira mais grossa dela. Feito isso, pouco antes de você preparar a sua peça para a fusão, você faz uma nova limpeza, uma nova higienização, só que dessa vez utilizando vinagre e papel toalha. Então você umedece a peça com vinagre e se certifica de que o vinagre foi passado em toda a superfície dela. Depois você vem com papel toalha e limpa novamente todo esse vinagre, se certificando novamente que o papel toalha retirou todas aquelas micro gotículas de vinagre. Aqui a peça tem que ficar totalmente seca. Feito isso, a peça tenderá a ter um brilho impecável e um realce um pouco maior nas cores, caso você utilize pigmento. Falando em pigmento, se por acaso você pecar na higienização da peça e nela tiver alguns vestígios de outros produtos químicos, como por exemplo restos de bebida, manchas de óleo, poeira, vestígios de alimento, enfim, isso pode influenciar diretamente na cor final do seu pigmento após a fusão. Uma vez eu fiz um trabalho para uma empresa social que cuida de deficientes intelectuais. Era um trabalho bem simples, mas nela eu ia utilizar o efeito sanduíche com os pigmentos nas cores amarelo, verde, branco e preto, sendo que o preto eu ia utilizar somente para fazer os contornos do logotipo. Então fui até o vidraceiro, comprei as placas de vidro e levei até o ateliê. Só que chegando lá eu não me atentei muito a fazer a higienização de forma correta na peça. Então eu passei somente um pano úmido. Então depois eu pigmentei, fiz toda a arte e depois que o pigmento secou eu levei a peça para o forno. Só que no dia seguinte, assim que eu cheguei no ateliê e retirei a peça do forno, eu vi que no pigmento de cor amarela tinha uma mancha muito grande preta. Não chegava a ser exatamente preta, mas era uma cor chumbo. Mas essa mancha ocupava basicamente 30% de toda a área que eu coloquei o pigmento amarelo. E não era nenhum erro no pigmento, porque antes disso eu já tinha feito vários outros trabalhos que eu utilizei ele. Daí eu voltei até o vidraceiro, comprei outro material e levei até o ateliê. Lembrando que aqui eu estou utilizando vidro float. Então eu peguei o vinagre e limpei ele de forma correta utilizando uma franelinha. Coloquei, pigmentei ele novamente, coloquei ele no forno e adivinha o que aconteceu? Novamente deu erro na peça. Só que dessa vez o erro não foi no pigmento assim como na peça anterior. Dessa vez foi no brilho dela.
E aqui nós vamos para o nosso segundo ponto. O segundo erro é fazer a limpeza da peça utilizando um tecido inadequado para aquele trabalho. Muitos tecidos recicláveis, principalmente franelinhas e perfex, soltam pequenos fiapos do material que foi fabricado, isso poluindo a peça. E esse pequeno erro pode fazer com que esse material que ficou sobre a peça reflita no produto final após a fusão em forma de manchas cinzas ou pequenas linhas foscas na sua peça, na sua criação. E no caso de uso de pigmento e utilização da técnica do sanduíche, essas manchas podem aparecer no interior da sua peça, causando um efeito bem desejado, podendo até fazer com que você perca o seu trabalho. E se você limpou alguma outra coisa com essa franela, com esse perfex, e posteriormente limpou também o vidro, pode ser que esses resíduos deixados por esse pano tenham algum composto químico, podendo agir de alguma forma com o seu pigmento, criando uma coloração diferente, assim como foi comigo. Então, para que isso seja evitado, convém você utilizar papel toalha para fazer essa higienização da peça, porque ao contrário do tecido, o papel não libera nenhum composto que possa influenciar na sua fusão. Então, depois de feita a higienização da peça, você tem que ter cuidado com algumas coisas. Uma delas é a sua digital. E esse é o nosso terceiro erro. É realmente muito chato quando alguém compra uma peça feita na vidrofusão e percebe uma mancha ali, bem destacada, que não sai de jeito nenhum. Principalmente se for num lugar de fácil visão, como um acessório, por exemplo. Eu particularmente já fiz centenas, se não milhares de acessórios. E de vez em quando a minha digital passava meio que desapercebida em alguns momentos. Só que eu só vinha perceber que aquela mancha estava ali quando eu já estava montando uma peça. Daí não tem jeito, é melhor criar outra peça, porque o tempo que você vai gastar tentando arrumar esse erro, você já criou mais umas 2 ou 3 parecidas com essa. Então, para evitar que isso aconteça com você, é super importante ou você utilizar a luva para a criação da peça, ou evitar ao máximo possível o contato dos seus dedinhos com a superfície do vidro que você está trabalhando, já que a oleosidade natural do nosso corpo é bastante resistente a alta temperatura. E o cuidado deve ser redobrado principalmente com aquelas pessoas que têm a pele muito oleosa, ou tem muita facilidade de suar as mãos, assim como eu. E o nosso quarto erro é referente ao uso do cortador. E para quem já acompanha o canal já deve saber mais ou menos do que eu estou falando aqui, porque eu já fiz vários vídeos explicando os cuidados que você tem que ter quando vai manusear ele. E aqui eu estou me referindo ao uso do cortador ou caneta, eu particularmente chamo de caneta, sem o óleo lubrificante. Porque para muitas pessoas isso pode não ter tanta influência no desgaste do cortador, mas na verdade tem. E muita. E os problemas podem começar a afetar a caneta justamente no curto prazo, já que é o uso desse óleo, eu particularmente uso o querosene, que meio que ameniza o atrito entre a ponta do cortador e o vidro. Isso além de proporcionar um corte mais limpo e preciso. E já que a gente está falando aqui de caneta, um outro erro bastante comum que vários iniciantes cometem, e particularmente é o que causa mais danos à caneta, é passar ela 2 vezes em cima da mesma linha. Na minha opinião, não existe nada que causa mais danos ao seu cortador do que isso. Porque quando você passa ele uma vez, ele cria uma linha, que a gente chama de linha de debilitação. Com isso, o vidro libera minúsculos pedaços dele mesmo. E boa parte deles ficam nas proximidades dessa linha e também dentro dela. E se você vem com a caneta e passa justamente no mesmo local, esses fragmentos começam a danificar a ponta da própria caneta. E não somente os fragmentos, as laterais que essa ponta cria, aliás, que ela criou da primeira vez, começam a danificar a ponta dela também. E essas laterais vão fazer o possível para que a ponta da sua caneta se permaneçam dentro da linha debilitada que você criou. Enquanto o movimento do seu braço pode tender a fazer com que a ponta da caneta saia dessa linha. Então, enquanto um puxa para dentro, o seu braço vai tender a puxar ela para fora, podendo causar até danos permanentes no seu cortador. Então, caso você faça um risco e ele saia errado, nunca tente passar o cortador em cima do mesmo risco, porque você vai danificar ele. A solução melhor aqui, a mais viável para isso é, fez o risco, errou, meça mais ou menos 1 milímetro, entre 1 e 2 milímetros do lado desse primeiro risco que você fez e faça um novo risco.
Sendo assim, não existe forma alguma do cortador passar por dentro do primeiro risco e ser danificado por ele. Se você sempre usar a caneta com óleo lubrificante e evitar passar ela em cima da mesma linha, você com certeza vai ter um material de boa qualidade fazendo cortes limpos e com uma vida útil bastante longa. O próximo erro é muito pontuado aqui no canal e tem a ver com a incompatibilidade entre os vidros. Quando se é iniciante, é muito comum confundir a incompatibilidade com o choque térmico, já que o resultado final dos dois é bem semelhante. Ambos provocam rachaduras ou até mesmo perca total da sua peça. Isso acontece quando a gente não presta muita atenção na diferença oculta ou não entre os vidros que a gente vai estar utilizando para criar um mesmo trabalho. E essa é a primeira coisa que você tem que observar, antes mesmo de fazer qualquer tipo de preparo do seu material, como a higienização, por exemplo. É se certificar de que os vidros que você vai estar utilizando ali são compatíveis. E caso você ainda não tenha bastante experiência para conseguir identificar os materiais diferentes, a melhor forma de fazer isso é se certificar de que todos os materiais que você vai estar utilizando para a criação de uma determinada peça, seja grande ou pequena, partam unicamente da mesma fonte. Por exemplo, se você vai estar utilizando vidro float, tenha plena certeza que todos os vidros estejam partindo daquela placa de vidro maior ali. Se você vai estar utilizando vidro fusing ou outro tipo de vidro na qual você vai estar indo em um local especializado para comprar, a própria pessoa que vai estar te vendendo é responsável por te passar essa especificação. Agora, se você vai estar utilizando a garrafa de vidro, aí o processo é um pouco mais diferente, porque nem sempre o modelo produzido por um fabricante é compatível com outros modelos produzidos pelo mesmo fabricante, entendeu? Então você tem que acompanhar ela desde a hora que ela entra no seu ateliê até a hora que ela sai em forma de outra peça. Fazendo isso, os riscos de você ter alguma perca no seu trabalho caem bastante. E aqui a gente parte para o nosso próximo erro, que é utilizar o ciclo de fusão errado para aquela matéria-prima específica. Por exemplo, no caso das garrafas nacionais, a gente tem basicamente 4 cores padrões, que são a marrom, a azul, a verde, alguns tons de verde, alguns tons de azul também, e a flint, ou branca, ou transparente. E aqui o ciclo de fusão utilizado em cada uma dessas cores deve ser diferente. No caso da marrom, por exemplo, o ciclo dela é bem menor do que o do flint. E se eu inverter o ciclo dessas duas, vai acontecer o seguinte: a marrom vai exceder o tempo de fusão total dela, consequentemente danificando a peça que eu criei. Já a flint pode acontecer de ter somente uma fusão parcial, ou até nem chegar a ter uma fusão parcial da peça, podendo ser necessário refazer esse ciclo para que a fusão fique melhor. Em alguns casos, pode ser possível você utilizar as duas cores em uma mesma fusão, porém você tem que ficar atento ao que chamamos de coeficiente de dilatação, isso para que nada dê errado. Então, para evitar isso, você tem que evitar em duas coisas. Primeiro, entender o vidro que você está utilizando. Segundo, utilizar o ciclo de fusão, o ciclo de cozedura ideal para aquele vidro, aquela matéria-prima que você vai estar utilizando para fazer sua queima. Isso para que não saia uma fusão total em uma peça que você queria somente uma fusão parcial, ou vice-versa, uma fusão parcial em uma peça onde exigiria uma fusão total dela. E esse é o nosso 8º erro, uma fusão parcial ao invés de uma fusão total. Isso acontece quando uma peça não atinge o resultado esperado, ficando com uma aparência meio que como se tivesse sido mal acabada. Isso, claro, quando você projeta a peça para ter uma fusão total, uma fusão completa. Porém, nesse caso, ela não atingiu a temperatura ideal para que isso acontecesse. Ou, caso atingiu, ela não ficou o tempo suficiente para que a peça tivesse uma boa fusão, um bom acabamento, resultando até numa peça fundida, mas com uma aparência estranha. Existem muitos casos que a gente deve sim fazer uma fusão parcial da peça. Um exemplo deles é quando se trata de uso de inclusões, mas isso é tema para outro vídeo. A solução aqui para esse erro também está no ciclo de fusão, porque se ele for feito de forma correta, a peça vai sim ter o resultado que você espera dela. E o 9º erro aqui, bastante comum, principalmente entre os iniciantes, é o choque térmico. E esse já me deu trabalho, hein? E aqui eu não vou explicar o que é o choque térmico, porque isso a gente aprende desde criança. No vidro ele pode acontecer basicamente em 2 momentos. Primeiro, na subida de temperatura, ou seja,
A peça está aqui em temperatura ambiente, então você liga o forno e a temperatura da peça começa a subir. E se aqui não existe um equilíbrio de tempo e temperatura, a peça tende a não resistir e acaba estourando. E o segundo é na descida de temperatura, ou seja, a peça está lá no ponto de fusão dela, e se a temperatura acontecer algo que porventura a temperatura caia rápido demais, a peça também não aguenta a tensão de mudança de temperatura e consequentemente estoura. Então, para evitar isso, você deve fazer um controle de tempo e temperatura. Isso para que o vidro não sofra com a mudança brusca de temperatura e, pelo contrário, até utilize essas mudanças, esse controle, em benefício próprio, trazendo assim um brilho maior para a sua peça e também maior resistência e, consequentemente, um melhor acabamento. Em suma, esses são os 9 erros que todo iniciante comete. Se você já cometeu um deles ou ainda está passando por isso, deixa aqui nos comentários, e se em algum desses exemplos você encontrou a sua solução, comenta aqui embaixo também, isso ajuda bastante a gente. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um e-book onde eu mostro algumas dicas e técnicas e ainda modelos de peças que você pode criar com a técnica do Fuse. Isso além de vários resultados colhidos com públicos de diferentes idades, na qual eu já ministrei curso de vidrofusão. O link vai estar aqui na descrição. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Se você gostou, deixe seu like aí pra gente, se inscreve no canal. E se você está assistindo esse vídeo pelo Instagram ou Facebook, dá um pulinho lá no YouTube e se inscreve aqui também. Isso vai ajudar bastante a gente. Se vocês têm qualquer dúvida em relação ao Fusing ou a esse vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu vou procurar tirar elas para vocês. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!